da Caixa Econômica, tinha pessoas ali que visivelmente, né, digo aparência externa, não do rosto, mas da roupa, são de igreja, né? Aqueles irmãos que não estão, como é que eu vou falar, em igrejas onde se diz doutrinas, ou com regras e costumes de homens. Quando vê esses irmãos, a gente já sabe quem são. Não estou dizendo que quem está lá, não estou falando isso para atacar, que não tem homens e mulheres de Deus sinceros naquele meio. Tem. Só que muitos trocaram de roupa, mas não mudaram a língua, não mudaram os olhos, não mudaram a mente, não mudaram o coração, porque é do coração que começa toda a mudança. E aonde tem essa mudança, a gente não vê apenas numa roupa decente, que eu não estou falando de doutrina de uso e costumes, estou falando de roupa decente, uma roupa que não é sensual. A gente não vê apenas isso na pessoa, a gente vê um brilho no rosto da pessoa, né? Porque o Espírito Santo está ali. E aonde tem só a roupa, a gente vê ainda um rosto nublado, um rosto ainda que fala em Deus, fala de Deus, mas a gente não vê Deus, porque as atitudes, a forma de reagir nas situações mostra que aquela pessoa ainda não encontrou Deus, ainda que tenha trocado de igreja, tenha trocado de religião, como alguns gostam de chamar. Mas eu vou ler os textos aqui. Romanos 1, 28 e 32, Paulo diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores. Essa palavra murmuradores é a que tem a ver com toda essa assunto que eu vou falar hoje. Detratores, pessoas que falam mal dos outros, aborrecedores de Deus, injuriadores, né? Pessoas que caluniam, fazem calúnia contra as pessoas soberbas, são orgulhosas, presunçosos e acham que são melhor que os outros, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis. Nécios aqui tem a ver também com uma pessoa tola, né? Infiéis nos contratos, uma pessoa que não tem palavra. Ainda que quando não tem palavra, pode fazer contrato, não adianta nada. Agora, quando não tem palavra, quando é uma pessoa de confiança, que tem princípios, apertou a mão, como dizia antigamente, né? O fio do bigode valia. Eu sou do tempo do meu pai, que quando apertava a mão, acabou-se, não tinha contrato. Apertava a mão, cumpria, nem ficasse no prejuízo. Se tinha se precipitado no negócio, ainda ficasse no prejuízo e ia até o final, para honrar a palavra que tinha dado. Sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Tem gente que pratica todas essas coisas, também acha normal quem faz esse tipo de coisa. E Paulo está dizendo que, assim, entre parênteses, né? Teria que ser, na época deles, né, era muito mais rígido ainda naquela região lá, ainda é até hoje, né, os costumes do Velho Testamento. Então Paulo, recém-vindo para o cristianismo, ele ainda tem aquela indignação dele, um pouco aquela indignação, né, das coisas erradas, porque ele era um judeu praticante, embora não conhecesse Jesus, mas ele já era praticante da palavra, ele só não tinha o conhecimento da graça, só não tinha a libertação da religião. Mas quando ele olha para essas coisas e vê as pessoas agora no cristianismo, né, dizendo que seguem Jesus, praticando todo esse tipo de coisa, ali, claro, nesse contexto de Romanos 1, no começo, Paulo fala tá falando de homossexualismo, de idolatria, né, e daí mas esse final aqui, do 28 e 32, se encaixa, né, no sentido espiritual, em várias situações. Não é todo mundo que... Não é porque a pessoa não é homossexual que ela não pratica iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio. Tem muita gente que não é homossexual e tem tudo isso, e está dentro da igreja. E às vezes fica apontando o dedo pro homossexual, mas ele está pior do que aquele homossexual lá que está lá fora. Porque tem um homossexual ali que a hora que Jesus pegar ele, que ele for transformado, ele vai dar um
um show de que é ser cristão, e muita gente que está dentro da igreja apontando dedo para os outros. Judas 1, 15 e 18 diz assim: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então Jesus, quando vive, vai julgar todos que falaram contra Deus, né? Que falaram contra o Senhor, contra Jesus. Esses são murmuradores, né? Todos aqueles que ainda não se converteram, que são contra Deus, são murmuradores, são queixosos da própria sorte. Não sei se aqueles que são mais antigos, que vão ouvir esse áudio, ver o vídeo, vão lembrar de um desenho antigo, não sei se ainda tem, do Lip e do Hard. Acho que era não lembro se era um urso e um coiote, um leão e um coiote. E o coiote era aquele que estava sempre se queixando. Ó dia, ó sol, ó chuva. Nunca tinha nada bom para ele, sempre se queixando das coisas. E tem muita gente que a gente conhece hoje, que está na igreja às vezes, ou que está lá no mundão, mas tem gente dentro da igreja que está na mesma situação. Nunca tem nada bom. Nunca, se está quente é porque está quente, se está frio é porque está frio, se está chovendo é porque está chovendo, se tá dando sol porque daí se queixa porque que não chove, se chove se queixa porque que não está dando sol, se está quente se queixa porque que não está, preferiu o frio, daí se esfria se queixa porque que não esquenta. Nunca tem nada bom. Sempre murmurando, sempre reclamando, andando segundo as suas concupiscências. Por quê? Porque a pessoa que não é transformada, a pessoa que não se rendeu a Jesus, ela não anda pela vontade de Deus, ela anda pela vontade da carne. Está sempre reclamando, ela nunca está contente com nada, nunca olha para as coisas que Deus faz, nunca é grato àquilo que Deus já fez por ela, lá na cruz. Então, uma pessoa assim, ela nunca vai chegar a lugar nenhum, vai só mudar de igreja, só mudar de religião, e sempre dando mau testemunho, escarnecendo a obra de Deus. E cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Lá naquele supermercado ontem, na hora que eu estava na fila, eu vi pessoas ali que aparentemente se diziam cristãos. Eu vou dizer depois no final que alguns que depois saíram demonstrando que estavam em alguma igreja. Aqui, se fosse uma funcionária de fora, porque quem estava no caixa fazia parte dos donos, da família dos donos. Se fosse uma funcionária, nós iam pisar, humilhar nós, os ricos pisam em cima dos pobres mesmo, né? Mas como é gente da família, ninguém fala nada. Porque eu só tinha só um atendente e tava demorando, porque até o sistema, né, quando congestiona, demora mesmo, né? Por mais que a tecnologia evoluiu, ainda tem coisas que não chega, quando se dá muito movimento, ele dá aquele congestiona, né? E começa a travar. E esses sistemas bancários não é igual a internet da tua casa aí, que tu põe, se quiser botar 50 mega, que hoje tem, né? Eu aqui me viro com 1 mega, não tem condição financeira para botar mais. A gente vem da classe C, do C pro D, né? Mas a gente não está reclamando disso, porque o que importante está servindo Jesus. E aquelas pessoas ali reclamando, porque estavam falando de pessoas, porque esse cara tem dinheiro, admirando as pessoas por causa do interesse, admirando, mas ao mesmo tempo falando mal. Outros se aproximam de pessoas que são bem financeiramente ou status social por causa que tem interesse no que aquela pessoa tem. Então, tem aquelas pessoas que chegam alguém bem, ou mais ou menos, ou tem um carro bom, já fica só ao redor, paparicando, puxando, como se diz a palavra lá fora. Porque são pessoas que o coração dela só admira quem tem um status um pouquinho acima dela. Se for do nível dela para baixo, ela pisa em cima. Ela já se acha melhor que o outro. Mas se tiver alguém um pouquinho acima dela, ele fica em volta ali só lambendo, fazendo a média, né? E bota aquela pessoa e fica sempre elogiando aquela pessoa, mas não porque ela realmente admira, porque acha aquela pessoa uma pessoa boa, uma pessoa que serve a Deus. Não, porque ela tem interesse nas coisas que ele tem. É uma pessoa invejosa. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram pedidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo,
os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Então, os apóstolos já alertavam sobre esse povo no tempo deles, né, que existiria pessoas assim no nosso meio. Né? Hebreus 6, do 7 ao 9. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, receba a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então o que o escritor está falando aqui? Nós que dissemos que encontramos Deus, que encontramos Jesus, que dizemos que temos o Espírito Santo em nós. Deus espera de nós coisas melhores. Deus espera que nós não sejamos aquelas pessoas más, antigas, quando não conhecia Ele, que mentia, que passava a perna nos outros, tinha desejo de matar os outros, se prostituía, adulterava, traía mulher, traía marido. Se o patrão desse bobeira na empresa, tinha gente que trazia coisa embora. Não, ele não vai usar isso aqui. Passava na frente de uma casa, ele não importava se era do dono, ele já levava embora. Então, aqueles que realmente encontraram Deus, que realmente encontraram Jesus, que dizem que tem o Espírito Santo, Deus espera de nós coisas melhores do que ele via em nós antes. As nossas atitudes, as nossas reações. Tu tá falando de perfeição, Paulo? Não, estou falando de uma pessoa que quando erra, ela reconhece. Uma pessoa que ela tem humildade, que ela tem simplicidade, que ela não é arrogante, que ela não é soberba. Essa semana eu coloquei algumas mensagens sobre um pouco de verdade sem hipocrisia. Não estou falando de pregar perfeição, não estou falando de pregar algo que eu não viva. Eu tenho horas que eu tenho que respirar fundo. Eu me iro com aquilo que eu vejo que está contra a palavra de Deus, aquilo que sai muito fora da palavra de Deus. Daí eu me iro, porque Jesus se irava, os apóstolos se iravam, Deus se ira contra aquilo que não concorda com a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que o sol não se ponha sobre a nossa ira. Então, quando é coisa que a gente se ira por coisa da carne, a gente não pode dormir irado. Tem que pedir perdão para Deus, para a pessoa, se for necessário. Amém? Efésios 4, 29 e 32. Não saia da vossa boca
filhos brigando um com o outro. Agora imagina Deus olhando para a terra e tem os seus filhos, e dentro desses seus filhos tem um ou outro que fica sempre colocando um contra o outro. Vai lá, faz fofoca de um irmão contra o outro. Vai lá no outro irmão, bota o irmão contra o outro irmão. Oh, mas tu não sabe o que ele falou ontem. Mas tu não sabe o que aquele fulano fez. Não sabe o que esse ciclano falou. Sempre levando o outro a ficar pensando coisa ruim contra o outro irmão. Deus, quando olha para a terra, ele abomina esse tipo de coisa. Porque nenhum pai quer ver os filhos brigando, quanto mais um outro irmão botando um irmão contra o outro. Naquela fila ontem eu olhei assim, meu Deus do céu, as pessoas estão na igreja. Para quê? O que estão fazendo? Não conhece Deus ainda. Mas se fosse ali, de repente, alguns daqueles, se a gente fosse sentar para conversar, nossa, tem alguns que dão um show de Bíblia. E versículo esse, e versículo aquele, e não sei o que, eu tô não sei quantos anos na igreja, e papapá, e pipipi. Mas não vive o que diz. Não vive o que fala. E por que eu sei que eles eram de igreja depois? No começo, pela roupa, assim, deu uma... Porque o rosto não demonstrava, porque onde o Espírito Santo está, a gente já vê no rosto. E a pessoa é uma pessoa que tem descrição nos lugares. Ela se preocupa com o bom testemunho. E a hora que saíram, a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmã. Eu disse, Jesus. Estava até agora aqui, envergonhando o nome de Cristo. Daí na hora que sai, a paz do Senhor, que paz é essa? Isso não é paz. A pessoa não tem paz nem para esperar numa fila de supermercado porque está demorando. E depois sai e dá paz para os outros. Estava ali murmurando contra o dono do supermercado. Depois eu falei, né, que eu conhecia aqueles donos ali. Quando eu vim da roça para aqui, para a cidade, eles tinham um armazénzinho daquelas mercearias antigas, com um barzinho do lado alugado. Hoje eles têm um mercado que não chega a ser um supermercadão, mas já é um mercado de respeito. Que tem alguns caixas ali dentro, que eles sobrevivem dali. Pessoas que cresceram até, a gente sabe, honestamente, pessoas boas, pessoas que não são cristãos ainda de evangélicos, né, mas que tu vai falar com eles, são pessoas boas, educadas, se tratam bem, nunca me trataram mal, desde o tempo que eles que eu frequentava o mundo. Eu nunca vi alguém daquela família ali ser mal educado, pelo menos comigo, no tratamento, com pessoas que iam lá, eles serem mal educados com alguém. E não são cristãos. Não são cristãos de estar na igreja que nem a gente. Nós temos um bom testemunho, mas daí vai irmãos lá e estão ali dando um mau testemunho. Depois como é que vai convidar um daqueles para ir na igreja? Então é falta de sabedoria, é falta de se entregar, de se render. Então cuidado com onde você está, onde você vai. Seja discreto, age com sabedoria. Peça sabedoria a Deus, peça para Deus transformar teu coração. Eu já contei uma vez aqui, o meu próprio irmão, ele alugava uma salinha da casa dele, ele fez algumas salas pegadas na casa dele antes de ele separar. E numa das salinhas era alugado para uma igrejinha. E um dia ele me questionou, Paulo, mas tu diz que Jesus muda? E eu às vezes tô aqui, não vou ali, mas às vezes eu estou aqui perto da janela, porque a porta fica perto da janela do quarto, ficava perto do quarto dele, e ele ficava ouvindo o pessoal quando saía da igreja, ia para a porta da igreja, e ele ouvia os irmãozinhos ali fazendo fofoca, falando de fulano, falando de ciclano, mas eles não estavam dentro da igreja, eu vi eles dentro da igreja, não gritei, de glória a Deus, aleluia, e depois estavam ali fora fazendo fofoca. Eu disse, daí tu vai explicar, mas agora eu digo, olha para mim, olha para mim. Daí como dizia o apóstolo Paulo, olha para mim, né? Porque tu me conheceu, sabe quem eu era, o caco que eu era. Tu pode dizer que eu ainda sou a mesma pessoa? Ele disse, não, eu sei que tu mudou, mas aqueles ali não. Pois é, dentro da igreja tem pessoas que mudaram, e tem pessoas que são meninos na fé, estão chegando agora, e tem aqueles que nunca vão mudar, que é o joio no meio do trigo. Quem é o joio nessa situação eu não posso dizer, porque eu estou ouvindo a tua versão. Eu não sei, tem pessoas que de repente lá na frente vão se arrepender 100% e vão ser salvos. A gente que está vivendo a palavra agora, se a gente der uma derrapada no caminho, a gente pode perder a salvação. Alguns dizem que não, mas nesse próprio texto ali de Hebreus 6, ali deixa claro que pode ser perdida a salvação. Eu vou fazer eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, sobre perder a salvação.
E pode ser perdido sim, alguns irmãos dizem que não. Mas a Bíblia deixa claro que alguém salvo pode perder a salvação. Então espero ter te ajudado com esse vídeo. Os próximos vídeos que eu vou estar fazendo, além desse que eu vou perder, que é sobre perder a salvação, eu vou falar sobre também, depois você deixa no comentário o que você acha que você gostaria de saber primeiro. Daí eu vou ver que aqueles que tiver mais escolha, né, mais voltado aí para mim fazer o dia. Reconhecendo se é o Espírito Santo que está falando, ou se é um espírito de adivinhação, quando tem aqueles profetas que começam a profetizar à torta e à direito. Te ensinar a reconhecer pela Bíblia se é o Espírito Santo ou se é um espírito de adivinhação. A Bíblia ensina sobre isso também. É roupa de homem, roupa de mulher. O que quer dizer Deuteronômio 22:5?